Olá, eu sou o professor Anderson Batista, estou aqui no canal Rede de Saberes, vou estar ministrando aula de matemática da série do 7º ano, sobre regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então vamos entender aqui, primeiramente, sobre as grandezas diretamente proporcionais. Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento de uma implica no aumento de outra na mesma proporção. Aí nós temos aqui um exemplo nessa tabela para caracterizar essa grandeza diretamente proporcional. Então, quando fala diretamente, como diz na definição, se aumentar uma, vai aumentar a outra, se diminuir uma, diminui a outra, como nós podemos ver aqui na tabela. Então, se 3 cadernos custam R$8 e eu vou comprar 6 cadernos, então dobrei a quantidade de cadernos, vai dobrar o valor que eu vou pagar. Nesse caso, eu vou estar pagando R$16. Então, se de 6 eu vou comprar 12, estou dobrando mais a quantidade, vou pagar o dobro, de R$32. Então, observa que está aumentando a quantidade de cadernos compradas, está aumentando o valor a ser pago. Só lembrando que grandeza ela é tudo que pode ser medido, relacionado à massa, à hora, a dias. Isso é que são grandezas. Além da grandeza direta, nós temos as grandezas inversamente proporcional, que é o contrário do que nós vimos anteriormente, que duas grandezas elas são inversamente proporcionais quando aumenta o aumento de um implica no aumento da outra, ou a diminuição de uma implica no aumento de outra. Então nós temos aqui também um exemplo na tabela, quando aqui, em relação a vasilhas, 30 vasilhas cabem 6 litros de água, vamos imaginar. Se eu dobro a quantidade de vasilhas 60 lá, o que aconteceu? Lá caiu a metade de litro que cabe nessa proporção. Então, no caso, você observa que dobrou a quantidade aí 2 vezes, diminuiu a outra também na mesma proporção. Então, sempre fica nessa mesma proporção. A grandeza inversamente proporcional, então vai implicar nisso aí. Aumenta uma, diminui outra, diminui uma e aumenta a outra. Então, nós vamos estar resolvendo aqui alguns exemplos sobre a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Em relação à regra de 3 simples, o primeiro exemplo ele nos traz o seguinte: para fazer um bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessariamente precisaremos aqui, então? Então, primeiramente, você tem que identificar quais são as grandezas. A grandeza que nós temos aqui é grama, é o bolo, Primeiramente, vamos identificar aqui o bolo. Deixa eu apagar aqui. E a quantidade de gramas. Então, você separa, primeiramente aqui, as grandezas identificadas lá na situação. Então, aqui, na fabricação, digamos assim, vou fazer um bolo e eu vou gastar 300 gramas de chocolate. Então, um bolo, 300 gramas. Se eu for fazer 5 bolos, aí você imagina quantos gramas de chocolate vou gastar. Então, quero achar quantos gramas de chocolate eu vou gastar para fazer 5 bolos. Então, aqui eu encontro uma variável x, representa esse valor desconhecido que eu vou achar. Aí você vai interpretar. Essas grandezas, elas são diretas ou inversamente proporcional. Então, você imagina o seguinte: se para um bolo eu vou gastar 300 gramas de chocolate, para 5 bolos, aumentando a quantidade de bolos, vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de gramas? Então, você, pela lógica, sabe, Aumenta a quantidade de bolo aqui, aumenta a quantidade de chocolate que eu vou usar. Então, a gente tem aqui duas grandezas diretamente proporcional. Está aumentando uma, está aumentando a outra. E a gente representa isso aqui com a seta, Bolo, aumentou a quantidade de bolo. Vamos colocar aqui essa setinha indicando que aumentou. E aqui também, em relação a gramas, está aumentando a quantidade de gramas. Então, aqui, as setas, elas indicam que são diretamente proporcionais. E aí, nós vamos estar montando a proporção. Em relação ao bolo, 1/5, como é uma proporção, são iguais, 300/x. Como são diretas, a gente conserva nesse formato aqui. E a gente faz aquela multiplicação do cruz credo, do meios pelos extremos.
1 vezes x dá x. 5 vezes 300, ó, 5 vezes 3 dá 15. Conserva-se os dois zeros. Então, fica aqui em relação 1.500 gramas. Que isso aqui transformado em quilograma vai ficar 1,5 kg, né? Então, aí quer dizer que eu vou gastar para fazer 5 bolos, 1.500 gramas de chocolate. Exemplo 2. Para chegar em São Paulo, Lisa demora 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, nós vamos estar também novamente separando as grandezas. O problema eles nos traz aqui a velocidade, vamos abreviar aqui, velocidade, e está me dando aqui as horas. Então, observe que eu tenho duas grandezas. Outra observação aqui, a regra de 3, ela só trabalha com duas, regra de 3 simples, ela só trabalha com duas grandezas, não mais que isso. Então, vamos lá. Ela percorreu aqui, ó, em 80 km por hora, gastou-se 3 horas. Olha só. Vai aumentar a velocidade para 120 km por hora, aí você raciocina, vai gastar mais tempo ou menos tempo? Aumentou a velocidade, eu vou chegar mais rápido na cidade. Então aqui, ó, vamos chamar de x que eu quero encontrar. Então observe lá em relação à setinha. Aumentou aqui, ó, aumenta a velocidade. Aumentou, o que aconteceu com o tempo? Vai diminuir o tempo. Quanto mais rápido eu for, mais rápido, menos tempo eu vou gastar. Então aqui, ó, caracteriza uma regra de 3 simples, inversamente proporcional. Aumenta a velocidade, diminui o tempo. Então agora a gente faz o seguinte, essa que está para cima, a gente coloca do jeito que está lá, ó, 80 sobre 120 é igual. Como essa aqui é inversa a essa grandeza aqui, ó, tá para baixo, você vai inverter esses valores. Então fica x para cima e 3 vem aqui para baixo. E a gente faz novamente lá o cruz credo, os meios pelos extremos. Ó. X vezes 120, 120x, que é igual 80 vezes 3, né? 3 vezes 8 dá 24, conserva-se o zero, dá 240. Quero achar o valor de x. Está multiplicando aqui, ó. X é igual, passa para lá na operação inversa. 240 dividido por 120. Então, isso aqui vai dar um total de 2 horas. Então, quer dizer que chega lá em 2 horas, resultado encontrado. O exemplo 3 em relação a uma regra de 3 composta. Então, imagine que para construir uma casa, um pedreiro leva 30 dias trabalhando 15 horas diárias. Quantos dias serão necessários para construir essa casa se 5 pedreiros trabalharem simultaneamente durante 10 horas diárias? Então, observe que, ao contrário da regra de 3 simples, nós temos a composta, ela tem mais grandezas, né? No caso, o problema ele está me dando o que aqui, ó? Ele está me trazendo aqui os pedreiros, uma grandeza. Pedreiro, está me trazendo aqui dias, vamos colocar aqui, e está me trazendo horas. Então, ó, 3 grandezas, isso caracteriza uma regra de 3 composta. Vamos interpretar. Primeiramente, o que está dizendo lá? Ó? Um pedreiro gasta 30 dias, trabalha 30 dias, 15 horas para construir essa casa. Aí pergunta quantos dias, olha o que ele está querendo saber, quer encontrar a quantidade de dias, então se ele não tem, você chama aqui de x, serão necessárias para construir essa casa se 5 pedreiros, ó, 5 pedreiros, trabalharem simultaneamente durante 10 horas, ó. Então separa as grandezas aqui. Anotando as informações, aí você vai interpretar o seguinte: um pedreiro, 30 dias, 15 horas, aumentou a quantidade de pedreiros. Ó. Então, se aumenta, setinha para cima. Se aumenta a quantidade de pedreiros, o que vai acontecer com a quantidade de dias? Ele vai trabalhar menos dias. Então, observe que vai diminuir a quantidade de dias, seta para baixo, e aumento da quantidade de pedreiros resulta
numa diminuição de horas. Então está bem aqui, ó, diminuiu. E você comparando que, ó, essas duas grandezas, elas são inversamente proporcional a essa primeira. Então como é que nós podemos resolver? Vamos isolar uma das grandezas, vamos isolar aqui os pedreiros, 1/5, isolar quer dizer aqui, ó, igualdade. A inversa aqui, ó, você vai inverter x sobre 30 e vai multiplicar as duas grandezas, vezes 10 sobre 15, que eu inverto, pois são inversamente proporcionais. Vou conservar aqui, ó, 1/5 é igual, aí vou multiplicar, resolver essa multiplicação de fração. Posso simplificar aqui, ó, 30 e 10 aqui, ó, posso simplificar, cortando os zeros, ó. Beleza, cortou o zero, agora você multiplica x vezes 1, que na multiplicação de fração, numerador vezes numerador dá x, denominador vezes denominador, 3 vezes 15, 45. E aí faz o que a gente fez na regra de 3 simples. 5 vezes x dá 5x, 1 vezes 45 é igual a 45. Logo, x vai ser igual a 45, está multiplicando, passa dividindo, então 45 dividido por 5 resulta aqui em 9. Nesse caso, vai gastar 9 dias. Então está aí a resolução da regra de 3 simples e regra de 3 composta. Então, pessoal, espero que tenham gostado dessa aula de matemática, né? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Se inscrevam no canal Rede de Saberes, deixe seu like lá e compartilhe com os amigos o quanto necessário aí. Até a próxima.